Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Este é o vídeo 14 da playlist Inferência Estatística com até 2 amostras no R Commander. No vídeo de hoje vamos ver como realizar teste de homogeneidade e variâncias por meio do R Commander a partir de um arquivo de dados. Existe uma outra playlist nesse canal, Distribuição Amostral no R Commander, que eu recomendo fortemente que você assista, porque vamos afirmar algumas coisas aqui que ficarão claras apenas após assistir os vídeos da outra playlist. E recomendo fortemente que você assista o primeiro vídeo dessa playlist, o vídeo 7, que mostra os conceitos de teste de hipótese, e o vídeo 12, que mostra os conceitos de teste de homogeneidade e variância, caso ainda não tenha feito isso. E também pode ser interessante assistir a playlist sobre distribuições de probabilidade usando o R Commander, especialmente os conceitos da distribuição normal, da distribuição F e outras distribuições estão lá disponíveis. Tá? Vamos utilizar neste vídeo o arquivo de uma amostra das empresas clientes de uma firma de consultoria que foi utilizado em vídeos anteriores. Onde é que você acha esses vídeos? Esse arquivo? Você acha aqui na minha página. Aqui nessa página, arquivos para os vídeos do YouTube. Você tem uma série de informações aqui, textos, arquivos, e você pode vir aqui e identificar as informações aqui. Temos aqui empresas 2, população, a população da qual foi retirada essa amostra de 40 elementos aqui, empresas amostras 40 RData. Então aqui você vai poder baixar esse arquivo, baixa ele localmente, ele já está no formato do R para poder ser carregado, certo? Então, supondo que você está com o R aberto e o R Commander carregado o pacote, no menu Dados, procure carregar conjunto de dados, certo? E você tem aqui as informações, você vai encontrar o arquivo no diretório específico que você tem. Por exemplo, aqui, empresas amostras 40 já está no formato R Workspace, pode ser carregado direto. Se você tem alguma dúvida sobre como instalar o R, como carregar pacotes, como fazer a importação de arquivo de dados, tem uma playlist chamada Modificações no Arquivo de Dados usando o R Commander, que explica tudo como fazer isso. Então aqui está selecionado, a gente vem aqui em Abrir, e aqui vocês têm, aqui na janela de mensagens, da informação que esse arquivo tem 40 linhas e 8 colunas. Se você pressionar Ver Conjunto de Dados, aparecerá a tua base de dados aqui. Eu tive que puxar lá do outro monitor meu aqui, trazer para cá. Muito bem. O que temos aqui, pessoal? Veja, você tem um caso, o caso que foi sorteado. A população tinha 10 mil elementos, nós vimos isso em vídeos anteriores. Então, a empresa aqui tem, cada caso foi sorteado. O setor da empresa cliente, o objetivo do contrato de consultoria, a opinião sobre o serviço prestado, continuação, a opinião se a empresa pretende continuar como cliente, o valor do contrato em reais e o número de contratos aqui que a empresa tem com a firma de consultoria, já teve. E satisfação C é a variável satisfação recodificada. Se houvesse dados perdidos, não há aqui nessa base de dados de 40 observações, eles seriam registrados como NA, Not Available, na terminologia do R. As variáveis qualitativas satisfação e continuação tiveram seus fatores reordenados para que o R Commander apresente os resultados apropriadamente. O procedimento é explicado no vídeo 2 da playlist Modificações em Arquivos de Dados usando o R Commander. A variável satisfação C é o resultado da recodificação de satisfação. Os valores que eram bom aqui e excelente em satisfação viraram satisfeito em satisfação C. E os que eram péssimo, regular e ruim em satisfação viraram insatisfeito em satisfação C. Se houvesse aqui dados perdidos, continuariam dados perdidos em satisfação C. Certo? O procedimento de recodificação é explicado no vídeo 4 da playlist Modificações em Arquivos de Dados usando o R Commander. Lembrando do vídeo 12, em que avaliamos a aderência anormal dos dados da variável valor nos dois grupos formados por satisfação C, vamos avaliar a homogeneidade das variâncias de valor nos dois grupos. Primeiramente, faremos uma análise exploratória, calculando medidas de síntese de valor em função de satisfação C, e depois construindo um diagrama de pontos múltiplo, colocando o valor em função de satisfação C.
Com isso, veremos se há indício de homogeneidade entre as variâncias. Então, primeiramente, a gente vem aqui em estatísticas, resumos numéricos. E aparece essa caixa de diálogo. Vamos selecionar a variável valor e vamos pedir para resumir por grupo. Aqui, ó, aparecem apenas as variáveis qualitativas, a gente escolhe satisfação C. Estatísticas. Nós temos aqui as estatísticas definidas, a média, desvio padrão, intervalo interquartílico e os quantis, mínimo, quartil inferior, mediana, quartil superior, valor máximo. Eu posso colocar também erro padrão da média, coeficiente de variação. Professor, mas não aparece a variância. Sim, mas a variância é o quadrado do desvio padrão. Então, tendo um, você tem outro. Então, já dá para ter uma ideia. Então, vamos dar um OK aqui. Temos os resultados. Então, a gente tinha visto em alguns vídeos anteriores que havia 28 elementos insatisfeito e 12 insatisfeito nessa amostra aqui. E a gente tem aqui ó, que o grupo insatisfeito tem o maior desvio padrão. Certo? Tem a maior variância. Então, porque levando isso aqui ao quadrado vai dar maior do que o desvio padrão, que é a variância do grupo satisfeito. Então, a gente já sabe isso. Isso vai ser importante depois para o teste F, saber quem é que tem a maior variância. Muito bem. Como é que nós vamos avaliar a situação aqui, pessoal? Olha, pelo coeficiente de variação, aparentemente, né, existe uma maior variabilidade no grupo insatisfeito. Vamos ver, então, isso mais à frente. Aparentemente está mostrando isso. Vamos agora fazer um gráfico de pontos. Por que eu posso usar um gráfico de pontos aqui? Porque eu tenho poucas observações, 28 insatisfeito e 12 em satisfeito. Então, eu venho aqui em gráficos, gráfico de pontos, aqui em cima, ó, aparecerá essa caixa de diálogo. Reparem que só aparecem as variáveis quantitativas, eu seleciono o valor e vou selecionar gráfico por grupos. A variável só aparece as qualitativas, satisfação C. Opções, ele coloca aqui variável de particionamento, eu não vou fazer isso, número de classe também não. Rótulo do eixo vou deixar automático e aparece o gráfico aqui. Vamos dar uma olhada para vocês entenderem a situação aqui. Veja, o que nós temos aqui? No grupo insatisfeito, há claramente um valor discrepante superior aqui, próximo de 80.000, que inflacionará a variância de valor nesse grupo. Perceba que o grupo insatisfeito, excetuando esse discrepante, tem uma variação em torno aqui de 10.000 até um pouco acima de 30.000. Já o satisfeito, ele varia de 20.000 até acima de 50.000. Ou seja, essa diferença aqui dá mais ou menos 20.000 reais. E aqui é um pouco maior, 30.000 reais. Claro que se considerar todo mundo, aí o intervalo do insatisfeito é maior por causa desse valor discrepante aqui. O que devemos esperar, então, dos resultados dos testes de homogeneidade e variâncias? Os intervalos não são tão diferentes entre si. E como há apenas um valor discrepante insatisfeito, é difícil fazer um prognóstico. Por isso que os testes são importantes para uma avaliação mais objetiva. Lembre-se, pessoal, que o R-Commander ele pode apagar esse gráfico aqui que a gente fez, certo? Então, você precisa, deixa eu só voltar aqui que eu acho que eu apaguei alguma coisa, você precisa sempre, se quiser salvar o gráfico, copiar ou salvar como metafile para utilização posterior, certo? Então, vamos voltar lá no R-Commander e vamos ao teste de homogeneidade e variâncias de valor em função de satisfação C. Bom, vamos relembrar uma coisa importante, pessoal. Veja, no teste F, a hipótese nula, nós podemos dizer assim, né, são apenas duas variâncias, as variâncias são iguais. E aí, na hipótese alternativa, você teria possibilidades. Poderia fazer um teste bilateral, que é o que a gente vai fazer, a gente só quer saber que é diferente, mas poderia fazer testes
unilaterais, à direita ou à esquerda. Até poderia fazer isso. Já no teste, nos testes de Bartlett, que a gente viu anteriormente, e nos testes de Levene, a hipótese nula é simplesmente variâncias iguais. E a hipótese alternativa, variâncias diferentes, ou pelo menos uma delas diferente das outras, mais formalmente falando, certo? Podemos sempre usar, né, o nosso nível de significância clássico, né, de 5% para o teste, lembrando que ele dá os resultados em termos da abordagem do valor P. Muito bem. Vamos começar, então, vamos dar uma olhada lá no R-Commander, o que tem disponível. Vem aqui em estatísticas, resumos, certo? E você vem aqui para variâncias. Veja, você tem testes de médias, teste de uma média, teste... A gente vai ver depois o teste para amostra independente, mas para variâncias você tem aqui as 3 opções. Vamos começar com o teste F para 2 variâncias. Por que podemos usá-lo? Porque a variável satisfação C tem apenas 2 grupos. Então, clicando aqui, surgirá uma caixa de diálogo. Ele já seleciona automaticamente satisfação C, porque só tem uma variável com apenas 2 resultados possíveis. E eu vou escolher a variável valor. Opções. Tá? Opções. Veja o seguinte, pessoal. As opções que aparecem aqui, ratio, razão, o R-Commander colocou insatisfeito sobre satisfeito, a razão das variâncias. Por quê? Porque ele já computou as variâncias e verificou que a variância de valor é maior no grupo insatisfeito. Que a gente viu isso ali, né? Também que o desvio padrão, vocês podem ver aqui embaixo, ó, o desvio padrão no insatisfeito é maior. Elevado ao quadrado vai ficar maior do que esse valor elevado ao quadrado do satisfeito. Então, ele já colocou ali. E vocês viram lá no vídeo 13 que o R-Commander sempre calcula a razão colocando maior variância no numerador. Hipótese alternativa. Como queremos apenas avaliar a diferença entre as variâncias, a gente escolhe bilateral. Lembrando, né, que a hipótese nula, então, é que não existe diferença entre as variâncias. Elas são iguais. E o nível de confiança eu posso modificar, mas o padrão é 0,95, né? Significância, então, de 5%, 0,05. Não esqueça que o separador de decimais no R é o ponto. Com isso, tudo selecionado, a gente aperta em OK e aparece o resultado aqui. Veja, a razão entre as variâncias deu 1,4193. A estatística F terá 27 graus de liberdade no numerador, porque há 28 casos insatisfeitos, então é 28 menos 1. E 11 graus de liberdade no denominador, porque tem 12 casos insatisfeitos, e aqui então é 12 menos 1. Veja, o R-Commander calculou o valor P para o teste bilateral. Veja como ele faz isso no vídeo 13, que dá então 0,553. Reparem aqui, ó, hipótese alternativa, a verdadeira razão entre as variâncias não é igual a 1. Isso quer dizer, né, que é um teste bilateral. Not equal quer dizer bilateral, de um lado para o outro. Certo? Muito bem. O que ele faz aqui, pessoal? Ele faz esse cálculo do valor P. E aqui ele dá uma estimativa das razões das variâncias para nós. Né? Obtém ali, ele não apresenta as variâncias, apresenta só aqui nessa parte aqui de cima que nós estamos vendo, ó, a variância do insatisfeito e do satisfeito aqui, certo? Então, a ideia é para a gente dos resultados. Muito bem, como isso aqui, pessoal, é maior do que um nível de significância, nós vamos aceitar H0. Não há prova estatística suficiente que a razão entre as variâncias é diferente de 1. Nós não temos prova disso ainda. Então, somos obrigados a aceitar a homogeneidade das variâncias, com uma probabilidade máxima de erro de 5%. Muito bem. Vamos passar agora para o teste de Bartlett. Teste de Bartlett, a gente vem aqui
E aí ele só coloca, repare que só coloca fatores. Nós podemos trabalhar com até mais de um. Eu vou colocar a satisfação C e a variável resposta valor. E aí ele faz o cálculo para nós. O teste Bartlett também dá os valores das variâncias para nós e ele dá aqui o resultado e o valor P deu 0,5072. Certo? Ele deu esse resultado para nós, 0,5072. O R-Commander, pessoal, ele apresenta aqui a estatística T que vimos no vídeo 13, mas como ela tem distribuição Q², ele a chama de Bartlett Q-squared, ou seja, estatística Q² de Bartlett. E ela tem 1 grau de liberdade porque a variável satisfação C tem apenas 2 grupos. O número de graus de liberdade da estatística de Bartlett é igual ao número de grupos menos 1. O valor P deu 0,5072, que é muito maior do que o nível de significância 5%. 10 vezes maior. Ou seja, aceita-se H0, não há evidência estatística que as variâncias de valor sejam diferentes entre os grupos insatisfeito e satisfeito e satisfação C, com uma probabilidade máxima de erro de 5%. Certo? Então, as coisas estão batendo. Agora passamos para o teste de Levene. Tem aqui variâncias, teste de Levene. Novamente, vocês têm aqui satisfação C, aparece essa caixa de diálogo. No campo fatores aparecem então todas as variáveis qualitativas disponíveis, porque o teste de Levene pode ser aplicado para mais 2 grupos, e você pode escolher até mais de um fator, como no teste Bartlett. Selecionamos satisfação C. Na variável de resposta aparecem todas as quantitativas, selecionamos valor. Repare que não há escolha de teste unilateral e bilateral. O teste Bartlett já estava assim, a hipótese nula é que as variâncias são iguais, a alternativa é que são diferentes. Podemos escolher o centro, a referência para o cálculo da estatística do teste Levene. O padrão é a mediana que obtém melhores resultados. O teste parece, pela literatura, que tem maior poder, maior probabilidade de detectar, rejeitar a gazela se ela for realmente falsa. Vamos deixar assim, então. Então a gente clica em OK e temos aqui o resultado. O teste apresenta as variâncias de valor para satisfeito, insatisfeito e satisfeito. Tem aqui os valores. Elas estão na mesma ordem de grandeza. Já vimos lá no teste F, a razão entre elas é 1,4193. O R-Commander apresenta a estatística W que vimos no vídeo 13, mas como ela tem distribuição F, ele a chama de F-value, aqui, E ela tem 1 grau de liberdade no numerador, porque satisfação tem apenas 2 grupos, e 38 graus de liberdade no denominador, porque o número de graus de liberdade, o denominador da estatística do teste de Levene, é igual ao tamanho de amostra, 40, menos o número de grupos, 2, por isso que resulta 38. Pessoal, se vocês não viram o vídeo anterior, o 13, é interessante vocês assistirem para ver por que tem essas informações aqui. E você tem o cálculo, né? Essa estatística vale 0,1963 e o valor P calculado aqui. Esse valor é muito maior do que o nível de significância 5%. 13 vezes maior. Ou seja, aceita-se H0. Não há evidência estatística que as variâncias de valor sejam diferentes entre os grupos insatisfeito e satisfeito e satisfação C, com uma probabilidade máxima de erro de 5%. Eu espero, se vocês assistiram o vídeo 13, que vocês se lembrem que mencionamos que os testes F de igualdade de variâncias e o teste de homogeneidade de variâncias de Bartlett eram sensíveis à suposição de normalidade. Ou seja, se a variável quantitativa não tivesse distribuição normal em todos os grupos, seria questionável que as estatísticas dos testes seguissem as distribuições teóricas, F e Q², respectivamente.
Já o teste de Levene é mais robusto a desvio de normalidade. Talvez vocês se lembrem que no vídeo 12 fizemos teste de normalidade de valor por satisfação C. E concluímos que havia evidência estatística que a distribuição de valor no grupo insatisfeito não era normal. Sendo assim, as conclusões dos testes F de igualdade de variâncias e teste de homogeneidade de variâncias de Bartlett ficam prejudicadas. Nós podemos confiar na conclusão do teste de Levene e concluir que as variâncias de valor são semelhantes nos grupos insatisfeito e satisfeito, satisfação C. Tá? Isso é muito importante, pessoal, porque as pessoas querem... Veja, aqui o teste não faz essa pergunta antes, ele não roda um teste antes para ver se isso é possível utilizar. Então você entra com os dados e ele faz o cálculo. Mas não necessariamente aqueles valores ali são válidos. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Certo? Então aqui a gente poderia confiar no teste de Levene e chegar à conclusão que as variâncias são semelhantes. Pessoal, importante ressaltar mais uma vez que tudo que vocês fazem nos menus do R Commander, tudo fica registrado aqui na janela Script. E que você pode salvar esse script aqui para uso posterior. E os resultados, inclusive escrevendo alguma coisa aqui, como eu escrevi, ficam aqui na janela Output. Você também pode salvar isso para utilização posterior. Certo? No próximo vídeo, veremos os conceitos de teste de diferença entre duas médias, tanto para grupos variados como para grupos independentes. Dúvidas, comentários, escreva aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.